Graças a Deus, sejam bem-vindos ao canal do pastor Diógenes de Souza. Deus colocou no meu coração abrir este canal, Deus colocou no meu coração, eu falei, poxa vida, tem tanta gente falando de tanta coisa na internet, por que não falar da palavra de Deus? Ah, pastor, mas tem tantos pregadores, tantos canais aí usando mídias sociais. O que acontece é o seguinte, nós temos que amar o problema. Existem pessoas que fogem do problema. Existem pessoas que falam, eu evito causar problema, pastor. Nós seremos lembrados por duas coisas na vida. Seremos lembrados pelos problemas que nós causamos e pelos problemas que nós resolvemos, né? Então acontece que quem não gosta de problema não vai crescer. Por quê? Porque depois que você resolve aquele problema, há recompensa de Deus para você. Por exemplo, um mecânico, ele resolve um problema no carro. E logo que ele resolve o problema, ele recebe por aquele serviço prestado. Então, o pagamento é a recompensa por estar resolvendo o problema. E assim sucessivamente o dentista resolve um problema no dente, o advogado um problema jurídico, né? O engenheiro civil um problema de construção civil. Enfim, cada um na sua respectiva profissão, no seu respectivo ramo de trabalho, certo? Então cria um problema e você terá a obrigação de dar certo. Por exemplo, a pessoa financia uma casa. Então, logo que ela financia uma casa, ela fala, agora eu tenho que resolver, eu tenho que solucionar esse problema, então eu não posso dar errado, eu tenho que dar certo. A pessoa que se casa, né, como diz aqui o ditado, quem casa quer casa, fala, agora eu tenho uma família, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Então a pessoa vai resolver o problema de estar empregado, de estar trabalhando, de estar encaixado. Então nós temos que resolver esse problema. E isso, na Bíblia Sagrada, tem um personagem que foi conhecido como resolvedor de problemas. Como que você quer ser conhecido? A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, versículo 11. Estou falando de Daniel. Diz aqui, portanto, a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que possa a declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, influenciou e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Verso 13. Saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então a Bíblia Sagrada diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele queria a interpretação deste sonho. E não havia ninguém que pudesse interpretar esse sonho. E mandou que trouxesse todos os magos, astrólogos lá para que fossem mortos. Aí o verso 16 entra o Daniel em cena. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O Daniel falou, calma. Eu vou me dar um tempo, vou consultar a Deus e vou dar a interpretação. Em outras palavras, eu vou resolver esse problema que o rei tem, né? Então, no primeiro momento, ele foi interpretar os sonhos. Aí, o versículo 28 diz assim, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então diz a Bíblia Sagrada que ele atribui a Deus lá quando ele consegue dar a interpretação para o rei Nabucodonosor. Então como que você quer ser conhecido? Como resolvedor de problema ou como causador de problemas? Aí a Bíblia Sagrada diz que o Nabucodonosor sai de cena, o filho dele assume o reino que era o rei Beltesazar, e quando Beltesazar assume o reino, diz aqui a Bíblia no capítulo 5, no versículo de número 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. E os seus grandes estavam sobressaltos. E a rainha, por causa da palavra do rei de seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, disse, ó rei, vive internamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos,
E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então veja, a história é o seguinte: o rei Beltesazar, ele trouxe os utensílios sagrados do templo e deu um banquete, fez uma festa. Usou lá a taça que era usada na Santa Ceia, no pão, ungia as pessoas, a taça de óleo, a bandeja da Santa Ceia. E quando ele estava fazendo essa festa, aparecem umas mãos escrevendo na parede. Ficou perturbado. Imagina que aquela alegria da festa secou, murchou, ficou em sinônimo de velório. A mãe dele entra lá na sala, no salão da festa. Geralmente pessoas de idade, ela já estava já de idade, não gosta de muito barulho. E ela fala só, não, fica tranquilo, não se preocupe. Porque no teu reino há um homem, há do verbo existir, existe um homem que ele resolve problemas. Aonde estava o Daniel de Nabucodonosor para o Beltesazar? Talvez estava lá jogado em algum canto. Talvez ele estava lá sem ser útil lá pelo império. Você tem duas opções. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu não sou mais útil. As pessoas não me querem mais lá na igreja que eu congrego, que eu frequento. Continua consagrando a Deus. Você não vê falar que ele estava magoando o seu coração. E quando trouxeram Daniel, no versículo de número 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha a pergunta. Quando traz o Daniel até o Beltesazar, o rei, ele pergunta, és tu aquele que foi trazido lá cativo de Judá na época do meu pai? A pergunta dele, você é o mesmo? Ou os anos mudaram você? Você continua o mesmo ou você perdeu o vigor, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo? Magoou, deixou sujar o seu coração? Seja o mesmo, não muda não, em nome de Jesus. E aí diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 16, eu porém tenho ouvido dizer a ti que podes dar interpretação se houver dúvidas. Agora, se podes ler essa escritura e fazer saber a interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, no reino será o terceiro dominador. Ele falou, se você pode fazer isso, eu vou te dar você o terceiro maior, vou te dar roupas, vou dar corrente de ouro no pescoço, ofereceu presentes. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas, fica contigo. E dá os teus presentes ao outro. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você vê que lá no Nabucodonosor ele pediu um tempo. Então agora, mesmo não sendo útil para o império, agora ele já dá a interpretação no ato. Por quê? Porque a unção dele cresceu. A sua unção está crescendo, o chamado de Deus está crescendo dentro de você, ou ficou mirrado, ficou apagado, ficou escondido, ficou resquício. Nós temos que continuar. Fomos chamados para continuar. A Bíblia diz, importa caminhar hoje, amanhã e ao terceiro dia, para que um profeta não morra fora de Jerusalém. Não morra fora de Jerusalém não. Esteja na bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então acontece que ele vai e resolve o problema. E aí ele falou, o senhor vai morrer, rei. Por quê? Porque o senhor tocou no que não devia tocar. O rei poderia ter se humilhado, poderia ter se arrependido, mas ele não fez isso. Naquela noite, o rei morreu. Aí você vê, o Daniel foi útil no Nabucodonosor, ele foi útil no Beltesazar, agora o capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Ele foi útil em 3 dinastias. Tem pessoas que falam, eu não me identifiquei com o pastor, tem transferência de pastor, aquele pastor foi uma benção para mim, eu fui útil no ministério dele, não sou desse aqui, ou eu gosto desse aqui, não gosto daquele lá. Seja útil. Ele foi com Nabucodonosor, foi com Beltesazar, foi com Dário. Seja útil. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te abençoar. Não existe dor maior do que a inutilidade. A pessoa se sente inútil. Pastor, mas ninguém me põe para fazer nada na minha igreja. Dobra os seus joelhos, vai orar, vai interceder. Você está sendo útil para o reino dos céus. Deixa eu fazer uma oração, que Deus fala mais com você, em nome de Jesus. Meu Deus,
Coloca a bênção do Senhor sobre este coração. Meu Deus, que essa pessoa seja útil. O Daniel, por um período, ele não foi mais útil lá, não foi mais solicitado o serviço real. Aonde ele estava? Talvez jogado em algum canto, mas ele não deixou sujar o seu coração. Ele continuou buscando o Senhor, fez com que a unção crescesse na vida dele. Meu Deus, que todo mal seja quebrado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Levanta a cabeça para poder vencer. Seja útil em nome de Jesus.